Nono episódio da websérie Construir para Vender. Já faz um tempinho que eu não gravo vídeos aqui para a websérie, então a obra avançou demais. A gente já fez toda a concretagem do contrapiso, já iniciamos aí a erguer as paredes, fazer a alvenaria, então vem comigo que eu vou te mostrar todo esse avanço que a gente teve aqui nessa nossa obra. Antes de passar aqui para mostrar a casa para vocês, falar tudo o que aconteceu na nossa obra, eu queria falar que esse objetivo do vídeo de hoje é mostrar para vocês todo o avanço da obra, o que a gente fez, o que a gente vai fazer, mas também falar um pouquinho sobre as alterações que a gente teve aí no financiamento para a construção da caixa. A gente teve mudanças bem importantes que quase impactaram essa obra, que vão impactar todo mundo aí que vai construir uma casa financiada para vender, então eu preciso estar tratando sobre isso. Mas antes, eu peço que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, te inscreve, ativa as notificações, toda semana eu lanço no mínimo 2 vídeos novos aqui no canal e eu tenho certeza que tu vai aprender muito. Também já peço que se tu não me segue lá no Instagram, segue lá, @engenheirosdozero. Eu estou todo dia nos stories respondendo caixinhas de dúvidas e eu tenho certeza que meu Instagram também pode te ajudar bastante. Vamos começar o vídeo pela parte boa, mostrar o progresso dessa obra e já mostrar para vocês os cômodos aqui do térreo, que tudo a gente já consegue entender, ideia de tamanho, como vai ficar a casa. Então, como vocês podem ver, a gente já começou aqui a erguer a alvenaria. Aqui a nossa garagem vai ser uma garagem coberta para 2 carros. Na frente aqui vai ter ainda espaço para mais 2 carros, então daria para falar, daria para vender, que é uma garagem aí para 4 carros, sendo 2 cobertas. A gente tem aqui o nosso acesso principal da casa, então a gente vai ter aqui uma porta pivotante bem grande, bem bonita, e aqui a gente vai estar acessando a nossa casa. Aqui na esquerda vai ser tudo uma fachada aí com pele de vidro, e aqui vai ser a nossa escada que sobe para o segundo pavimento, fazendo aqui com que a nossa sala de estar e a nossa sala de jantar fique toda ela com um pé direito duplo, dando uma ideia aí de uma amplitude bem grande da casa. Uma coisa que eu gosto de fazer também bastante nos meus projetos, que é muito útil, é isso aqui, é um acesso da garagem direto para casa. Então a pessoa chegou ali na garagem, ela não precisa estar indo ali e abrindo a porta principal, ela consegue fazer esse acesso direto da garagem. Então aqui a gente tem a nossa sala de estar, aqui a gente vai ter a nossa lareira, que ela vai subir junto com o nosso pé direito duplo, então vocês conseguem ver o tamanho dela aqui pelos ferros que estão aqui para erguer os pilares, que vão subir aqui em toda essa lareira. Ali a gente vai ter a nossa sala de jantar, ambientes bem integrados, tudo bem conectado. Aí aqui o que a gente fez? Como é uma casa grande, e uma coisa que é um diferencial muito grande, que as pessoas pedem muito nesse condomínio, é uma suíte térrea. Então a gente decidiu colocar uma suíte térrea, até não é uma suíte tão grande, mas é algo que a gente conseguiu incluir nesse projeto. Aqui à direita a gente tem o nosso lavabo, que fica também nesse corredorzinho, e aqui a nossa suíte térrea. Então aqui o quarto, e ali o nosso banheiro da suíte térrea. Então isso já é algo que agrega bastante, né, pessoal? Quando a gente está falando de construir casas para vender de alto padrão, muitas vezes os clientes são pessoas mais idosas, então às vezes elas não podem subir escada, ou daqui a pouco a pessoa já pensa, pô, vai ser minha última casa, eu preciso pensar na velhice, eu preciso pensar quando eu não puder ir subir mais escadas. Então, como falei para vocês, aqui vai ser a nossa sala de jantar e aqui vai ser a nossa cozinha. Uma coisa assim que eu sugiro para vocês sempre, para vocês se atentarem, é espaço de parede para a cozinha. Eu já errei muito isso em projeto de casa para vender, que às vezes fazia uma cozinha legal, mas enchia de janelas, portas e acontecia que a pessoa não tinha espaço para armário, para essas coisas. Isso não vai acontecer nessa cozinha. Por quê? Porque a gente tem um L aqui, então a pessoa consegue tranquilamente botar todos os eletrodomésticos, todos os armários, consegue aqui colocar uma bancada no centro, então vai ser uma cozinha bem grande, bem espaçosa. E o que a gente quis fazer nesse projeto também um pouquinho de diferente é deixar a lavanderia atrás da cozinha. Então a gente fez esse acesso para a lavanderia. Aqui a gente tem uma lavanderia bem grande também, bem espaçosa. Tem uma janela aqui para dar uma ventilação. E aqui a gente fez um espaço para depósito que vai ficar atrás da nossa área gourmet. Então vindo para cá, vocês já conseguem ver a nossa área gourmet. Ela fica num nível um pouquinho mais abaixo. Aqui a gente vai ter uma churrasqueira. E lá a gente vai colocar nos fundos então escada para descer lá para o nosso pátio, que a gente conseguiu aí fazer, olha pessoal, com que ficasse um pátio bem grande, dá espaço para fazer piscina, dá para fazer o que quiser que seja feito, né? A gente tem realmente um pátio muito grande e a gente sabe que isso é um fator que ajuda muito a vender casas. E por fim, ainda aqui no nosso térreo, a gente tem esse espaço aqui para um home office, para um escritório. Então a gente de fato conseguiu incluir nesse projeto tudo que a gente acredita que precisa ter
numa casa, num condomínio desses para vender, que seriam no mínimo 3 suítes. Aqui a gente tem uma térrea e 3 em cima, então a gente tem 4 suítes, suítes grandes que quando o segundo pavimento ficar pronto eu vou mostrar para vocês, e também aí ambientes integrados, home office, área gourmet e um espaço para depósito que também é bem importante. Pessoal, mudando um pouquinho de assunto para não ficar aquela coisa de só mostrar como é a casa, trazer algumas curiosidades, algumas estratégias que a gente utilizou nessa obra até para deixá-la mais barata. Como vocês podem ver, algo que a gente fez ainda essa semana foi a concretagem aqui do nosso primeiro pavimento. Então a gente fez a concretagem aqui de todo esse nível. Normalmente, pessoal, para a gente ganhar produtividade, o que a gente faz nas concretagens? Além de pedir o concreto usinado lá da concreteira, a gente pede para vir uma bomba e a gente faz a colocação, a inserção desse concreto com a bomba. Só que acontece, pessoal, que a bomba é cara. Então a gente tem aí R$ 1.200 de aluguel na bomba aqui em Porto Alegre. Então é um custo elevado. E os nossos pedreiros, os nossos trabalhadores, eles não querem fazer concreto na mão, ou não querem daqui a pouco estar utilizando o carrinho. Então o que a gente fez? Pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente pede o concreto lá da concreteira, mas a gente não pede bomba, vocês fazem essa concretagem com o carrinho, vai ser trabalhoso para vocês, mas na sexta-feira a gente vem e paga um churrasco aqui para vocês. Eles aceitaram, ficam motivados e assim é uma forma que a gente consegue economizar muito. Pensem comigo, a gente ia gastar aí R$ 1.200 para fazer o aluguel dessa bomba, a gente conseguiu fazer a mesma concretagem que, de qualquer forma, é um dia para essa concretagem, mesmo que com a bomba fosse mais rápido, não é algo que nos dá produtividade em termos de mais coisas a serem executadas naquele dia, e a gente economizou muito. O churrasco a gente gastou aí 200, 250 reais, então a gente teve uma economia aí de quase R$ 1.000 só de utilizar essa estratégia. E também não é aquela coisa de, pô, não pessoal, vocês vão fazer no carrinho, é isso aí, a gente não quer gastar com bomba e o pessoal fica desmotivado. Não, todo mundo trabalha de uma forma produtiva e bem motivado. Pessoal, um outro ponto que eu queria falar aqui para vocês, que foi uma coisa que a gente fez nessa casa para dar uma sensação de maior amplitude, de imponência na casa, na fachada quando ela ficar pronta, foi o nível da casa. Se vocês notarem, a casa está um nível um pouco acima do chão e a gente queria que isso fosse feito. Por quê, pessoal? Aqui nesse condomínio, mais especificamente nessa rua do condomínio, a gente tem um declive. Então, aquela casa lá é maior do que essa em termos de nível e essa casa aqui é maior do que aquela também em termos de nível. Então, qual foi a nossa ideia? Pô, a gente está fazendo uma casa para vender. Quanto mais imponente for a fachada, quanto maior for a casa, maior é aquela sensação do cliente de que é uma casa bonita, de que é uma casa grande. Então a gente quis aumentar ao máximo para dar essa sensação de imponência. Até seria mais fácil e mais barato para nós se a gente tivesse diminuído o nível dessa casa e a gente não ia ter que fazer tantos muros de arrimo como a gente fez, como eu mostrei nos últimos episódios aqui da websérie. Mas a gente pensou, não, vamos ter esse gasto, vamos deixar a casa um pouco mais alta, mas assim, quando ela ficar pronta, essa casa vai ficar do tamanho da casa do lado e vai ficar maior do que aquela ali. Então, quem vê de fora, fazendo a comparação, e não tem como não fazer a comparação, as pessoas fazem, vai notar que a nossa casa vai ficar mais imponente, vai ficar com uma fachada mais chamativa do que as duas casas que já existem do lado. Saindo um pouquinho então aí do assunto da casa aqui, pessoal, vamos falar aí sobre as mudanças que a gente teve na Caixa e como isso impactou essa obra e como isso vai impactar quem quiser fazer uma obra como essa, uma casa financiada para vender. No dia 2 de janeiro, pessoal, a Caixa anunciou aí duas mudanças aí bem importantes em relação ao financiamento para a construção. A primeira delas é que a Caixa não paga mais no financiamento de aquisição de terreno e construção 100% do valor do terreno. A Caixa paga no máximo 80% do valor do terreno. E por que isso é importante de falar para vocês, pessoal? Porque nessa casa, por exemplo, o terreno custou R$ 426.500. E como não teve essa mudança até a gente fazer a compra desse terreno, a Caixa veio e pagou esse terreno de forma integral direto ao vendedor do lote. Ou seja, na próxima casa financiada para vender que a gente for fazer, se a gente for comprar um terreno de 400, 500 mil reais, a gente vai ter que ter uns 100 mil reais, 20% do valor do terreno para estar pagando de entrada ao vendedor do lote. Então isso realmente dificultou um pouco o processo. Nesse momento a gente nem teria aquele valor ali, a gente não estava nos planejando, tendo a estratégia de ter esse valor para gastar no terreno. A gente não precisou fazer porque a gente conseguiu assinar esse contrato de financiamento antes dessa regra valer. E a segunda mudança que foi muito importante, trouxe bastante polêmica aí nas redes sociais, foi em relação aos adiantamentos de parcelas dos financiamentos pelo SBPE. Essa casa aqui é um financiamento pelo SBPE, então a gente tem adiantamento de parcelas. Então a Caixa, no início da obra, já nos adiantou 20% do valor do financiamento para a gente estar iniciando a obra e a gente sempre consegue adiantar a próxima etapa. Ou seja, fiz minhas duas primeiras etapas, recebo o adiantamento da terceira etapa.
executo a terceira etapa, recebo o adiantamento da quarta etapa. Só que acontece que no dia 2 de janeiro a Caixa acabou com esses adiantamentos. A gente não tem mais adiantamento nas parcelas intermediárias. A gente só recebe aquele adiantamento dos 20% iniciais. Só que aconteceu que a Caixa falou que essa mudança ia valer para contratos ativos, ou seja, para quem já assinou o contrato de financiamento com antecipações intermediárias, como é o caso dessa nossa casa. E a gente ficou naquela, putz, será que isso vai acontecer? A gente não tem aí todo o dinheiro para estar arcando com isso, a gente não se planejou para isso. Só que como eu falei aqui no vídeo sobre as mudanças do financiamento da Caixa, eu sabia que isso não ia valer para contratos ativos, até porque no nosso contrato de financiamento existe uma cláusula ali que dizia sobre a antecipação das parcelas intermediárias. E foi o que aconteceu. A Caixa voltou atrás e para contratos aí assinados no ano passado, em 2022, a gente continua tendo o adiantamento das parcelas intermediárias. Só que acontece que essa regra vai valer para os próximos contratos. Ou seja, para a próxima casa financiada para vender que eu for construir, eu vou ter que me planejar. Eu vou ter que saber que eu vou ter que ter no mínimo 20% do valor do terreno para pagar direto ao vendedor do lote e vou ter que também ter de caixa pelo menos uma parcela ali, pelo menos um mês da minha obra, porque eu só vou receber os 20% iniciais, mas eu não vou receber mais adiantamento de parcelas. Então é muito importante, já que a gente está falando da obra, de como a gente está fazendo as estratégias aqui, que vocês se programem, porque muito possivelmente quem está assistindo esse vídeo está planejando construir uma casa financiada para vender. Então vocês têm que entender que com essas mudanças ficou um pouquinho mais difícil, mas mesmo assim continua sendo muito vantajoso e continua tendo aí bastante estratégias de como conseguir construir uma casa financiada para vender e ter muito sucesso, conseguir ganhar bastante dinheiro com isso. Então por hoje é só, era isso que eu queria mostrar para vocês no 9º episódio da websérie Construir para Vender, mas como vocês estão vendo, a gente está numa fase da obra onde tudo acontece muito rápido. A gente está erguendo a alvenaria, daqui a algumas semanas a gente já começa a concretar pilares, fazer ali a concretagem da laje superior, já começa a erguer a alvenaria do segundo pavimento, então fiquem atentos aí nos próximos episódios da websérie, que vocês vão ver que a partir de agora a obra muda muito e tudo acontece muito rápido. Pessoal, se vocês estão gostando da websérie, não deixem de curtir, assim o YouTube entende que é um vídeo bom e ele recomenda para mais pessoas. E também, se vocês ainda não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever e ativar as notificações. Obrigado pela atenção e até a próxima!